Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Bom, ainda neste assunto, ontem, sobre o caso da delegada, a gente conversou com o representante do Sindicato dos Policiais Civis sobre o caso da delegada Mona Zen. Tem muitas camadas, né? Ela denunciou possíveis casos de assédio dentro da corporação. A gente discutiu tudo isso, mas fato é que houve um desgaste por parte dela, que até falou sobre isso, com relação ao trabalho em si também, não é? Isso levanta para um outro ponto também importante de a gente falar, que é sobre essa estafa, esse cansaço mesmo aí no trabalho. Um termo que, inclusive, provavelmente você tem ouvido com mais frequência aí no noticiário, né? Que é o burnout. Segundo dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, aproximadamente 30% dos brasileiros sofrem do burnout. Vamos falar um pouquinho sobre isso, até esses cuidados que a gente que trabalha, né, não importa se de carteira assinada ou não, presta serviço, enfim, a gente tem que ter com a nossa saúde mental, deste ambiente de trabalho corporativo. Com Jailton Souza, professor de psicologia da Estácio aqui da capital, gestor de pessoas também. Como vai, professor? Bom dia. Bom dia. Professor, eu queria que o senhor explicasse primeiro aqui pra gente, conceituasse, né? O que caracteriza o burnout, até que ponto vai só aquele cansaço ali mesmo do trabalho, né? Aquela insatisfação, como acontece com todo mundo, imagino, né? Até chegar ali no burnout. O termo, primeiro eu queria agradecer, é um prazer estar aqui com vocês, sou assíduo ouvinte e é uma honra estar aqui. O burnout, na realidade, ele vem de um processo bastante estudado, porque não é uma coisa que acontece só no Brasil, que as pessoas falam, é uma questão mundial, e a gente tem visto nos últimos anos, inclusive no ano passado, ele se tornou uma das doenças que mais afastamento no trabalho. Ele é caracterizado pelo esgotamento profissional. Então, ele é algo especificamente causado num ambiente de trabalho. Então, é bom a gente deixar isso interessante. E ele é caracterizado principalmente para profissionais que lidam com relacionamentos interpessoais com outras pessoas e tem um acúmulo de tarefas de pressão. Pegando como exemplo policiais, profissionais da área de segurança, jornalistas, professores, um número absurdo na área da saúde. Então, profissionais que têm um excesso de sobrecarga ligado a uma pressão em relacionamento com outras pessoas, há uma tendência muito forte. E o burnout, ele não é aquele estresse nosso diário, né? Se é que a gente, infelizmente, pode falar de estresse diário. Ele é algo que é acumulado e, com o passar do tempo, aí as pessoas, quem está próximo, consegue perceber alguns sintomas. E o burnout, ele é perverso porque há um esgotamento não só mental, mas também físico. E o que caracteriza o burnout, que é, mesmo tendo esse esgotamento, a pessoa não consegue se afastar do ambiente de trabalho. Ô professor, quem fala com o senhor é Murilo. Quais seriam os sintomas, né? O que a pessoa tem que ficar atenta aí, até para saber distinguir o que seria um estresse normal? O senhor falou não conseguir se afastar do trabalho, mas eu queria saber de mais sintomas, assim, para a pessoa. Pode ser um alerta para a pessoa e para quem convive com aquela pessoa, para evitar que chegue numa situação extrema, né? Como é o caso aí dessa delegada que a gente viu que, sem dúvida nenhuma, chegou num limite. Quais são esses sintomas que podem ser percebidos pela própria pessoa ou para quem convive com essa pessoa? A pessoa começa a mudar alguns comportamentos. Há uma irritabilidade acima da média, então, uma irritabilidade que a pessoa vem trazendo com ela uma alteração de humor. Então, muitas vezes você está conversando com a pessoa, algo aqui bacana, ela vai ali, pega o café, e aí um dos sintomas também começa a ter um uso abusivo, né, de cafeína, de álcool. Então, você percebe que a pessoa tem esse comportamento de uma irritabilidade muito grande, de uma falta de paciência com questões que eram rotineiras e sempre com uma queixa de exaustão tanto física e quanto mental. Então a pessoa sempre vai falar com você o seguinte: nossa, eu estou com cansaço, eu não sei porquê, nossa, eu estou cansaço, eu não sei porquê. Ligado aí a uma insônia e alguns fatores aí fisiológicos. Então, mas o que a gente percebe de fato é uma irritabilidade, principalmente com as condições de trabalho de quem está envolvido no processo de trabalho.
Bom, estamos conversando então com Jailton Souza, nosso ouvinte assíduo. Eu agradeço em nome de toda a equipe, viu, Jailton? Jailton, que é professor de psicologia da Estácio, gestor de pessoas. Você citou aí a questão dos sintomas e também em relação às empresas, né? Como as empresas devem ou estão lidando com isso? Porque é um fato novo, né? Relativamente novo. Então, para gestores, qual a melhor conduta? Como proceder? Como é que fica essa situação? É excelente, porque, como eu falei inicialmente, a síndrome, ela é especificamente do ambiente de trabalho. E a gente começa a tocar em algumas questões que é extremamente delicado, mas é necessário falar. Há alguns estudos que afirmam que as gerências, ou quem conduz esses profissionais, tem uma parcela de culpa por pressões extremamente exageradas, alinhada a uma competitividade desnecessária. Então, não só uma pressão com a questão do trabalho, mas uma competição interna. Então, a gente entende que as empresas precisam ter as suas metas, precisam ter os seus processos, mas ela precisa compreender que essa rotatividade de profissional e esse adoecimento em grande escala, em nada contribui também para os lucros. Então, é interessante fazer trabalhos preventivos, como falar desse assunto sem nenhum tipo de tabu. É necessário as empresas entenderem que é uma doença ocupacional. E como doença ocupacional, a melhor forma de prevenir é a prevenção. Então, deve ser falado, percebido essa irritabilidade. Muitas vezes as empresas começam a punir o funcionário ao invés de acolher. Então, é necessário ter essa compreensão de que esse adoecimento não tem classe social, não tem tipo de trabalho operacional, um trabalho mais administrativo ou de liderança. Ele acomete a todos. Então, a melhor forma das empresas é ter uma conscientização, entender o que é o burnout e trabalhar a prevenção com seus funcionários. E os funcionários estarem atentos e ter um canal de comunicação com as organizações. Muitas vezes o funcionário começa a perceber, os colegas começam a perceber, mas não tem um canal de acesso às empresas. Ótimo. É importante os pontos trazidos pelo professor. A gente conversou com o Jailton Souza, professor de psicologia da Estácio PH, gestor de pessoas. Professor, muito obrigado, viu, por jogar luz aqui neste assunto tão importante. Até uma próxima. Eu que agradeço.